Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu estou fazendo esse vídeo aqui para ensinar para vocês os principais passos e as utilidades básicas que vocês vão poder ver no software de simulação de circuitos elétricos Multisim versão 14.0. Eu quero ensinar aqui para vocês principalmente alguns detalhes, como vocês podem inserir resistores, fontes de tensão, fontes de corrente, que vocês podem vir a utilizar para simular circuitos de disciplinas como circuitos teóricos e também lab de circuitos. Então vamos lá, eu separei aqui um circuitinho bem simples, que vai servir para ilustrar como é que vocês podem inserir cada dispositivo, como aqui, resistores e também as fontes de tensão ou de corrente. Esse circuito é bem simples, pois ele é formado por 3 resistores e 2 fontes de tensão, uma fonte de tensão contínua de 12 volts e uma fonte de corrente também contínua, porém de 2 amperes. Então vamos lá. Antes de inicializar o nosso software Multisim, eu tenho que fazer a conexão com a VPN da USP. Quem tem o Windows 10 pode vir aqui nessa seta da direita, clicar em Cisco AnyConnect, Connect. E aqui nessa aba Password, eu digito a minha senha de acesso a senha única ou também a senha de acesso ao Jupyter Web. Clico em OK e espero ele fazer a conexão. Para quem tiver dúvida de como instalar o Multisim ou também a VPN, eu fiz um tutorial, já está disponível lá no site da disciplina, moodle.store. Vocês podem ter acesso e verificar como é que eu faço, como é que eu baixo o programa e faço a instalação. Pronto, ele fez a conexão. Vamos lá, abrir o nosso software. Ao abrir o software, vocês vão ter essa página em branco com vários pontinhos. Ela simula a nossa bancada de testes. Então, nesta página em branco, eu vou inserir todos os meus resistores, todos os meus indutores, todos os meus capacitores, todas as minhas fontes de tensão ou corrente, sejam elas alternadas e também contínuas. Deixa eu separar aqui a tela para ficar maior a visualização com o nosso exemplo. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos inserir os nossos resistores. Eu venho aqui no canto esquerdo, nesse item que é semelhante a um resistor, clico. Ao clicar nesse item, vocês vão ver na parte esquerda muitos dispositivos que podem ser utilizados em nossos circuitos elétricos. Porém, o enfoque da disciplina de circuitos teóricos e também lab de circuitos será apenas só com a utilização de resistores, capacitores e indutores. Então, vamos lá inserir primeiramente os nossos resistores. Clico em resistor, venho aqui nessa aba Component e digito o valor do resistor que eu quero. Primeiramente, eu vou inserir de 10 ohms. Vocês podem perceber que, aparentemente, o Multisim selecionou 10 mili-ohms, mas o que vale mesmo é o que está aqui em cima, 10 ohms. O que o Multisim considera é o que está aqui em cima, escrito 10 ohms. Então, eu escrevo 10 ohms, clico em OK. Clico na nossa bancada. Vocês podem ver que foi inserido um resistor de 10 ohms que o próprio software nomeou como R1. Então, agora eu vou fazer o mesmo para o resistor de 2 ohms e 1 ohm. Digito, clico em OK e insiro. Novamente, ele nomeou o resistor de 2 ohms como R2. Digito, OK e insiro. Pronto. Todos os nossos resistores foram incluídos. Eu fecho essa aba. Agora, para inserir as fontes, eu venho aqui
nessa aba Place Source, clico nela. Nessa aba Place Source, eu posso encontrar todas as fontes que eu vou precisar em algum circuito que eu possa vir a simular. Fontes de tensão contínua, fontes de corrente também contínua, fontes de tensão alternada, fontes de corrente alternada, geradores vinculados e por aí vai. Nesse nosso caso, eu vou querer uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, ambas contínuas. Para uma fonte de tensão, eu venho aqui na aba Power Source, clico em DC Power, clico em OK e insiro. Vocês podem ver que foi inserido uma fonte de tensão nomeada V1, 12 volts. Para uma fonte de corrente, eu venho aqui, Signal Current Source, DC Current, clico em OK. Pronto, posso fechar aqui. Foram inseridos todos os dispositivos necessários para o nosso circuito. Agora basta fazer os ajustes e também as ligações. Primeiramente aqui eu vou deixar num layout parecido aqui com o nosso circuito da esquerda, o esquemático, para ficar fácil a visualização. Então vamos lá. Para rotacionar o dispositivo, aqui como vocês podem ver que o resistor está na vertical no nosso esquemático, eu tenho que selecionar o dispositivo com o botão direito. Eu vou nessa opção aqui, Rotate. O mesmo eu faço com a fonte de tensão, Rotate. Um detalhe muito importante é que essa extremidade maior, esse ramo maior, refere-se à tensão positiva da fonte de tensão. E esse raminho menor refere-se à extremidade negativa da nossa fonte de tensão. Então, ela está parecida aqui com o nosso circuito. O terminal negativo está mais à esquerda e o terminal positivo está mais à direita. Voltando aqui para o software, vamos ajustar ao resistor de 10 ohms, rotaciono, clico em OK. Agora basta fazer apenas as ligações. Eu venho aqui na extremidade do nosso resistor, vocês percebem que até o cursor mudou o formato, clico com o botão esquerdo e vou até a fonte de tensão. Para concretizar a conexão, clico. Quando vocês veem que aparecem essa bolinha vermelha, significa que ele já vai conectar. Então basta um clique simples com o botão esquerdo e pronto. Está feita a conexão. O mesmo eu vou fazer com os outros dispositivos. Vamos lá. Para ajustar os parâmetros dos nossos dispositivos, como a fonte de corrente, que aqui no nosso exemplo é de 2 amperes, basta um duplo clique sobre o dispositivo, que ele vai abrir todos os parâmetros. E aqui nessa opção Current, eu mudo o meu parâmetro de corrente, que é de 1 ampere para 2 amperes. Pronto. Outro detalhe muito importante que a gente não pode esquecer é fazer a referência do nosso circuito, o famoso terra. Para incluir o terra, aqui no nosso esquemático não está explícito onde está o terra, mas por convenção vamos adotar aqui na extremidade inferior, nesse nó inferior como nosso terra. Então vamos lá, para inserir o terra, eu venho aqui de novo na aba Place Source, clico, Power Source, Ground. Clico em OK, insiro no meu nó inferior. Deixa eu fechar, pronto. O próprio software nomeia esse nó como nó 0, que é decorrente de eu colocar o meu GND. Outro detalhe, talvez em um primeiro acesso que vocês estão acessando pela primeira vez o software, não pode estar aparecendo a numeração
dos nós. Isso é muito comum, mas é simples de inserir a numeração do nó. Vocês podem vir aqui com o botão direito, clica com o botão direito, vai na opção Properties. No software, no programa de vocês, pode estar escrito alguma dessas opções, ou Use Net Specific Setting ou Hide All. Selecione essa opção, Show All, que vai aparecer a numeração dos nós. Então, eu vou aqui simular, como vocês podem ver, Use, ele some, mas se eu seleciono Show All, clico em Apply, ele volta a aparecer a numeração dos meus nós, que vai ser muito importante para a nossa simulação. Pronto. Podemos fechar aqui, não vamos mais precisar. Está montado o nosso circuito na nossa bancada. A primeira forma de simular o nosso circuito, e é muito o que é também bastante intuitivo e que foi utilizado por vocês nas primeiras disciplinas de Lab de Circuitos, é com a utilização de multímetros. O multímetro no Multisim pode ser encontrado nesse primeiro bloco chamado Multimeter. Eu seleciono e coloco aqui. Eu, em especial, vou querer medir a tensão fornecida pela minha fonte de corrente e a corrente fornecida pela minha fonte de tensão. Então, para fazer isso, eu tenho que pegar dois multímetros, seleciono mais uma vez e faço a minha ligação. Como foi aprendido, tensão deve ser medida em paralelo com o circuito. Eu vou aqui na extremidade, faço a minha ligação, pronto. E seto o meu multímetro para ele medir tensão. Como é que eu posso fazer isso? Duplo clique com o botão esquerdo sobre o multímetro e venho aqui. Como vocês podem ver, por coincidência, ele já está setado como tensão na forma contínua. Contínua porque essa barra reta e alternada seria essa pequena onda. E tensão em V, se vocês quiserem medir corrente, vocês podem vir aqui com o A de ampere. Podemos fechar. Agora, para medir a corrente fornecida por essa fonte de tensão, eu tenho que ligar em série o meu multímetro com o circuito. Primeiramente, então, eu apago esse fio e conecto em série. Vejamos aqui que ele numera novamente esse fio, que é muito comum. E também tenho que setar o meu multímetro. Vamos lá. O que eu vou querer medir? Corrente contínua. Então, eu seleciono corrente e eu seleciono o A. Pronto, está setado. Podemos fechar. Para simular os circuitos utilizando um multímetro, eu tenho que vir aqui nessa aba em cima, onde aparece essa chave de fenda, e tenho que selecionar Interactive. Caso de vocês não esteja Interactive, basta clicar com clique simples com o botão esquerdo e colocar aqui, selecionar essa primeira opção, Interactive Simulation. E pode deixar as condições que o próprio Multisim está fazendo nesta aba. Clique em Save. Posteriormente, clique em Run. Pronto. Quando esse sinal verde começar a piscar, significa que o Multisim está fazendo a simulação iterativa do circuito. Então, aí, a partir daí, a gente pode ver os parâmetros do nosso circuito. Então, para abrir o valor de tensão, podemos duplo clique sobre o multímetro, XMM1, e duplo clique também. Pronto. Então, a gente pode ver que a tensão fornecida pelo circuito, pela fonte de corrente contínua, é de 7,333 volts. E a corrente que sai da nossa fonte de tensão contínua é de 666 miliamperes.
Porém, antes disso, temos que parar a simulação para efetuar qualquer mudança no circuito, senão o multisim ele não funciona adequadamente. Eu aperto aqui Stop, faço porventura alguma mudança de parâmetro que eu queira fazer. Voltando ao assunto, o multímetro ele não é uma maneira muito adequada para medir os parâmetros do meu circuito. Por quê? Quando eu tenho um circuito formado por muitos resistores, muitos indutores, muitos capacitores, várias fontes de tensão e de corrente, inserir o multímetro dentro do circuito polui o nosso esquemático. Então, o aluno pode vir a se confundir, fazer alguma ligação errada, e por esse motivo não é aconselhado muito a utilização de multímetros. Eu vou ensinar aqui um outro método para vocês bastante simples de como medir os mesmos parâmetros, porém de forma a poluir menos o nosso desenho. Então vamos lá, eu apago aqui o meu multímetro, reconecto logicamente a minha fonte de tensão e venho aqui nas chamadas probes. Esta primeira probe com um sinal de Vzinho seria uma probe para eu medir a minha tensão. Essa probe mais à direita, Place Current Probe, seria para medir a minha corrente. Ambas eu vou utilizar agora. Então vamos lá. Eu seleciono a minha probe de tensão. Vocês podem ver, ao selecionar aparece o cursor, fica automático nesse novo formato. Quando eu conecto a minha probe e ela muda de cor de cinza para amarelo, significa que ela foi conectada ao circuito. Clique simples e eu deixo conectado. Agora eu vou lá e conecto a minha probe de corrente. Seleciono. Ficou amarelo. Clico simples e foi conectado. Um detalhe muito importante aqui para vocês, que vocês podem ver, é essa setinha que está no sentido esquerdo do meu circuito. Então, significa que para eventuais simulações, o multisim vai adotar como sentido da corrente o sentido esquerdo, indo da direita para a esquerda, que pode, porventura, não mudar o módulo, mas sim o sinal da minha corrente. Então, vamos lá. Novamente, tem que estar aqui na minha aba Interactive. Caso não esteja, vocês podem clique simples, seleciono Interactive Simulation. Save e Run. Pronto. Vocês podem ver que aqui surgiu os valores de tensão e de corrente do nosso circuito. Como vocês podem ver, o valor de tensão continua 7,33, igual ao que foi simulado, obtido com o multímetro, e o valor de corrente 667 miliamperes. Porém, aqui neste caso, ele está negativo, o que faz muito sentido, porque a fonte de tensão, além de fornecer logicamente tensão, ela fornece corrente. Então, o sentido ideal da corrente para tornar esse valor positivo seria da esquerda para a direita. Por quê? É na convenção do gerador. Como eu tenho uma queda de tensão vindo da esquerda para a direita, na convenção do gerador, a minha fonte de tensão fornece uma corrente que sai do terminal positivo e retorna pelo terminal negativo. Lembrando, na convenção do gerador. Só que como o multisim adotou um outro sentido, ela está com um valor negativo. Por fim, uma terceira maneira de simular os parâmetros do meu circuito e também que é a mais utilizada por projetistas e a mais recomendada é através de um outro método que eu vou ensinar aqui para vocês. Então, primeiramente,
eu paro a minha simulação e posso apagar as minhas probes. Para simular todos os parâmetros do circuito sem precisar inserir dispositivos como multímetros, probes, que poluem o meu layout, eu posso fazer da seguinte maneira. Venho aqui na aba Simulate, Analysis and Simulation e seleciono esta opção, DC Operating Point. Por quê? Eu só estou simulando uma visão contínua do meu circuito. E a partir daí, pessoal, eu já posso selecionar. Espera aí, deixa eu deixar aqui que todo mundo possa ver. Pronto. Eu posso simular todos os meus parâmetros do circuito. Por exemplo, I significa corrente. I, corrente do dispositivo I1. Então, ele vai me fornecer a corrente fornecida pelo meu dispositivo I1. I de R1 é a corrente que passa pelo meu resistor R1. I R2, corrente que passa pelo meu resistor R2. I R3, corrente que passa pelo meu resistor R3. I V1 é a corrente que passa pela minha fonte de tensão V1. Também P significa potência. PI1, potência fornecida pela minha fonte de corrente I1. PR1, potência consumida pelo meu resistor R1. PR2 pelo meu resistor R2. PR3 pelo meu resistor R3. PV1 é a potência fornecida pela minha fonte de tensão V1. E aqui, por fim, também mais importante, são as minhas tensões nodais. Porque V1 é a tensão que cai no nó 1, com referência ao meu nó 0, que é o terra. V3 é a minha tensão no nó 3. V4 é a minha tensão no nó 4. Então, aqui para mostrar para vocês, eu vou selecionar todos os parâmetros. Como é que eu faço isso? Eu seleciono meu parâmetro e clico aqui em Add. Seleciono Add para todos os meus parâmetros. Pronto. Para fazer a simulação, eu clico em Save. E posteriormente, vocês podem perceber aqui que a chave de fenda mudou o tipo de simulação. E clico em Run. Ao clicar em Run, aparece essa tela preta com todos os meus parâmetros que eu queria simular. Então, vamos lá. A corrente fornecida pela minha fonte de tensão V1, dada por esse tipo de simulação, é o mesmo valor em módulo obtido pelas outras fórmulas de simulação. Vocês podem ver aqui, 666 miliamperes. Porém, é um sinal negativo porque ele adotou como forma de simulação, o sentido de simulação da minha corrente, contrário àquele convencional. Ele está admitindo que a minha corrente, ela entra pelo terminal positivo e sai pelo meu terminal negativo. Potência, e logicamente, como a corrente, desculpe-me, é negativa, a potência fornecida pela fonte de tensão V1 também é negativa. Mas todos nós sabemos que uma fonte de tensão, ela fornece energia para o circuito. E como nós temos que adotar convenção, como ele está neste modo de simulação do multisim, na convenção do receptor, porque a corrente está vindo da direita para a esquerda, a minha potência ela é negativa. Mas enfim, isto é apenas convenções que os próprios software ele adota na hora da simulação. Cabe ao projetista, ao aluno, saber o que realmente está acontecendo
no meu circuito. Agora, novamente, nós vamos para, voltando, a tensão fornecida pela minha fonte de corrente. Nas outras formas de simulação, ela deu aproximadamente 7,33. E a gente pode ver aqui, tensão fornecida pela minha corrente coincide com a minha tensão no nó 4. Eu venho aqui, tensão no nó 4, 7,33, o que bate com as outras simulações. E aqui a gente também pode ver todos os outros parâmetros do circuito. Por exemplo, corrente que passa por I1 está aqui, 2 amperes, o que é lógico, já que eu setei como 2 amperes a minha fonte de corrente. Então é isso, pessoal. Através desse vídeo, eu queria mostrar para vocês as principais formas de simulação que vocês podem ter no circuito. Deem preferência para esta última forma que eu ensinei aqui para vocês. Ela vai ser muito útil em outras disciplinas futuras. E eu espero ter ajudado vocês nesse primeiro contato, nessa primeira forma de simulação. Qualquer dúvida, procurem os professores, que eles também sabem, eles vão te orientar da melhor forma possível de como mexer no software de simulação. Um grande abraço e obrigado!